Abre sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, no versículo 13. Tiago 4,13. O texto sagrado diz: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então agora Tiago está escrevendo a gente que professa a fé, que está vivendo o plano geral de Deus, que é a salvação. Mas ele diz, você não tem direito de escolher sozinho o seu próprio caminho, o seu destino. Mas as pessoas que não têm capacidade de enxergar o amanhã, elas querem fazer escolhas que vão durar mais do que o hoje, baseadas só no hoje, sem buscar a vontade de Deus. Aí começa uma crise. E a turma olha e diz, bagunçou a economia. Mas todo mundo está indo para os Estados Unidos trabalhar e ganhar dinheiro, bora para lá. Está todo mundo indo para a Europa, Portugal é a bola da vez, vamos para lá. E a capacidade de perguntar se Deus tem algum plano ou propósito naquilo. A Bíblia nos conta história de gente que se deu bem, seguindo a leva, e gente que se deu mal. Quando você lê o livro de Ruth e lê a história de Noemi, eles saem dos termos de Israel para outro país, porque eles estavam em crise e dificuldade. A coisa melhorou no outro país? Nada. Noemi perde o marido, perde os 2 filhos e volta pior do que saiu. Das 2 noras, ainda pela bondade de Deus, uma acompanha e consegue dar um pouco de alegria para ela. Deixa eu te dizer, querido, qual é o melhor lugar do mundo para se estar? As pessoas voltam e meio me perguntam isso. Curitiba ainda é muito bem falada por todo o Brasil. A turma diz, o senhor mora num lugar legal. Eu digo, moro. De vez em quando alguns perguntam, pastor, o senhor que roda o Brasil todo, na sua opinião, qual o melhor lugar hoje para morar e para viver? A minha resposta para eles é, o melhor lugar para morar e viver é o lugar da vontade de Deus. É onde Deus quer você, porque fora disso não tem realização e as coisas não vão dar tão certo. Então, as nossas escolhas não deveriam ser baseadas só na nossa capacidade de mensurar o natural. Qual é o plano e o propósito de Deus? Mesmo que no natural você tivesse uma capacidade de avaliação profunda, não estou analisando só hoje. Estudos apontam que o resultado econômico dos próximos anos naquele lugar, irmão, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe a reviravolta que vai ter. Abraão e Ló precisam abrir a sociedade. Abraão, que não é desse que quer ficar brigando por nada, diz para Ló, escolhe você. A Bíblia diz que Ló olha as campinas bem regadas de Sodoma e Gomorra. Ele vê os melhores pastos. E na hora que ele tem a chance, ele interesseiro escolhe o melhor pedaço. Abraão não está nem um pouco preocupado. Porque lugar bom, irmão, não é o desenho que os seus olhos enxergam. É o lugar onde você vive o cumprimento da promessa de Deus. Abraão diz, pode pegar essa parte, a bênção vai comigo. Onde eu estiver andando, a bênção vai comigo. Abraão está prosperando do lado ruim e Sodoma, aquele jardim bem regado, é todo destruído depois. Você não sabe o dia de amanhã. Então é melhor alinhar a sua vontade e as suas escolhas com quem sabe. E mesmo que você não consiga ouvir uma voz audível de Deus dizendo, só o fato de você estar o tempo todo declarando e orando, se Deus quiser, se o Senhor quiser, isso dá legalidade para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida e interfira na sua vida. Muitas vezes eu dizia, Senhor, eu não sei o que escolher a respeito disso, mas eu não quero escolher errado. Se eu não estou enxergando algo, se eu estou perdendo a percepção do teu plano, do teu propósito, eu quero te dar todo o direito de interferir, eu quero te dar todo o direito de corrigir a rota, usando aí a linguagem do GPS. E muitas vezes eu vi desdobramentos que saíam do meu controle e me corrigiam depois na rota do propósito. Sabe, você, quando eu falo de escolher a vontade de Deus, não significa que você escolheu todos os caminhos que você vai trilhar. José escolheu viver a vontade de Deus, o sonho que ele teve, ele acreditou. E porque ele acreditou, decidiu viver isso, escolheu isso, ele deu a Deus uma legalidade de interferir e conduzi-lo por um caminho que ele não tinha noção. Não foi ele que escolheu ser vendido como um escravo para o Egito.
Aparentemente outros escolheram por ele. Depois no Egito não foi ele que escolheu ir para a prisão. Aparentemente outros escolheram por ele. Mas toda pessoa que decide se sujeitar à vontade de Deus vai ver uma intervenção e uma correção de rota como as outras não vão experimentar. Porque se por um lado nós não podemos dizer que Deus está empurrando a vontade dele sozinho, por outro, seria irresponsável acreditar que você pode ficar escolhendo sozinho. Nenhum de nós tem capacidade para prever o futuro e fazer todas as escolhas corretas. Mas nós precisamos aprender a viver sujeição. O nosso problema é que a gente pensa na oração só numa perspectiva. Para a maioria dos crentes, a oração é o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo que a gente quer. Então a gente vai lá brigar pela nossa vontade. Existe um aspecto de verdade sobre isso, de conseguir de Deus o que a gente quer? Eu acredito que sim. Jesus diz, até agora nada tendes pedido. Pedi em meu nome, vocês receberão para que a sua alegria seja completa. Ele está dizendo, eu quero satisfazer algumas vontades suas. Não significa que é só a sua vontade que vai determinar o curso de tudo no ambiente de oração. Significa que pode ter um pouco disso, mas não pode ser só isso. Porque o que a gente aprende com Jesus, quando lá no Getsemane, ele dobra os joelhos e diz, Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Aliás, deixa eu dizer algo aqui. A Bíblia está cheia de exemplos de gente que se ajoelhava para orar. Não há uma ordem dizendo que a gente tem que orar só de joelho. Algumas igrejas acreditam nisso. Eu não sei como eles imaginam Jonas orando no ventre do peixe, ou o camarada que está do lado de Jesus na cruz, tendo uma oração e um clamor atendido que diz, não pode orar de outra forma. Mas apesar da gente não viver o extremo de que não pode orar de outra forma, eu olho com muito receio para uma nova geração que tem jogado fora todas as figuras de devoção e rendição que a igreja um dia já praticou. Hoje em dia parece que se algum de nós se bota de joelho para orar, a gente é que é o bicho estranho, a gente é que está fazendo a coisa errada. Há um simbolismo de rendição. Normalmente as pessoas se prostravam diante dos reis, das autoridades. Aqueles que sempre amaram o Senhor tinham o bom hábito de se prostrar diante dele. Não é o ato de se prostrar, é a mensagem de rendição. De dizer, eu me submeto à sua autoridade, eu me submeto ao seu governo. A Bíblia diz que Jesus se ajoelha para orar, e ele começa a orar e dizer, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então o ambiente de oração não deveria ser só aquele lugar ou o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus tudo que a gente quer. Ele também deveria ser em contrapartida, um ambiente ou um meio através do qual Deus consiga de nós aquilo que Ele quer. Deveria ser um ambiente de rendição e sujeição à vontade de Deus. Gente, há momentos que a nossa vontade aponta uma direção e nós teremos a percepção de Deus apontando em outra direção. E nesse momento a gente tem que escolher a vontade dEle. Não é só dizer, não, Deus dê livre-arbítrio, eu mando meu nariz, eu faço o que eu quero. Nós precisamos aprender a sabedoria de escolher a vontade dEle. Como que Jesus começa a oração? Ele começa dizendo, se for possível, passa de mim esse cálice. O que você acha que ele está orando? O cálice é o sofrimento da cruz que o aguarda. Ele, em outras palavras, está dizendo, se tiver um plano B, se der para contornar, se tiver um jeito menos doloroso, em outras palavras, está dizendo, perdi empolgação. Mas, se essa é a sua vontade, eu não vou fazer a minha própria escolha. Eu vou escolher a sua vontade.